Olá, muito boa tarde a todos. Bem-vindos a mais essa transmissão especial aqui da TV Estadão nesta tarde. Eu sou Daniel Gonzalez e hoje vamos falar sobre a Climate Check 2022, as perspectivas das organizações sobre a crise climática, um investimento em práticas ambientalmente sustentáveis que vem ganhando força entre os executivos brasileiros. A grande maioria deles acredita que essa medida vai resultar em benefícios econômicos de longo prazo para as organizações. Ao mesmo tempo em que existe essa preocupação com as questões ambientais, apenas menos da metade dos profissionais, cerca de 48%, considera ter havido investimentos suficientes em tecnologias que incentivem a redução das emissões de gases causadores de efeito estufa. A Deloitte, que é a maior organização de serviços profissionais do mundo, mapeou todas essas tendências nesse estudo, Climate Check. Sobre ele eu converso com o Anselmo Bonservice, sócio-líder de Risk Advisory da Deloitte, e também com o Eduardo Aranibar, CEO da IA Earth Partners. E eu começo na Anselmo, que é a nossa disse a PEC, mostrou que o investimento em práticas ambientalmente sustentáveis vem ganhando força, uma força muito dita que isso vai saber de você, Anselmo, as ações dessas companhias em concretizar essa visão vêm sendo condizentes com essas preocupações que a pesquisa mostrou? Boa tarde, bem-vindo, Anselmo. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Eduardo. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, obrigado pelas pessoas que estão nos assistindo. Essa pesquisa do Climate Check, que a gente faz periodicamente, e você já deu uma pincelada, quer dizer, a maioria absoluta, né, mais de 80%, na verdade 82% das pessoas, dos executivos, acreditam, né, que as iniciativas climáticas, aí hoje a gente vai focar em iniciativas climáticas,
elas trazem resultado no longo prazo. E é interessante, só para pontuar, que essa pesquisa também foi feita em 2021 e o índice foi igual. Então, quer dizer, a gente continua com o mesmo nível de otimismo, né? Não baixou a bola. Até gostaria que ele aumentasse, mas 82% é um número bastante razoável, né? Só que aí a gente começa a olhar o desdobramento disso. Então, desses 82%, então vamos lá, agora vamos para o próximo passo. 74%, que é um número alto também, né, concordam que a sua organização pode continuar a crescer, né, à medida que reduzem suas emissões de carbono. Então, o otimismo continua valendo, né, nesse momento, e a gente vê que as pessoas, além do engajamento, entendem que isso, teoricamente, pode fazer parte aí da estratégia do seu negócio. Só que aí, vamos andar mais um passinho à frente. Nessa mesma pesquisa, você já pontuou isso, 48%, né, agora já é um pouco menos da metade, investiram nas tecnologias necessárias. A gente já começa a ver uma redução, né? Ou seja, tá, como é que eu transformo isso em ação? Então, 48% só entendem que investiram nas tecnologias necessárias. E aí eu vou fazer um parênteses, porque essa transformação, principalmente para as questões climáticas, eu vou, para efeitos aqui de uma forma mais simples, eu vou pontuar que pelo menos duas ondas existem. A primeira onda, muitas empresas já embarcaram, que é aquela onda em que eu transformo os meus produtos numa forma um pouco ambientalmente um pouco mais, vamos dizer, responsável, um pouco mais amigável. Então, eu transformo as embalagens, ou eu mudo um pouco a minha matriz energética aqui e ali, eu vou... alterações são mais simples e eu consigo fazer isso num tempo pequeno e colocar em prática. Agora, as transformações estratégicas, estruturais, essas requerem o quê? Um recurso maior, elas requerem um tempo maior e requerem também uma estratégia para que elas sejam implementadas. Então, só para dar um exemplo, como é que eu transformo hoje um alto forno que queima carvão em uma matriz energética de outra natureza? Isso requer um recurso, um investimento, a fonte de energia, quer dizer, não é uma transformação tão simples, né? Mas, e essas são as mais demoradas, mas as que vão efetivamente trazer as mudanças que a gente precisa. Então, só 36%, a gente já baixou mais um pouquinho, né, pretende acelerar esse esforço por sustentabilidade, né, e enquanto que 62% ainda estão esperando alguma coisa a mais do governo. Então, você vê que há uma escada aí, né, mas a boa vontade existe, talvez as empresas ainda precisam discutir um pouco mais esse assunto, e eu acho que aí o AIA que vem nessa esteira. Eu vou passar a bola para você, para o Eduardo falar um pouquinho também do AIA, porque tem muita coisa para rolar. Tá certo, Anselmo, obrigado. E, Eduardo, então a AIA Earth Partners tem como norte da sua jornada aí a promoção de iniciativas de baixo carbono na economia. As empresas se mostram muito preocupadas, como o Anselmo deixou claro aí, com essas questões, em muitos casos, agindo com algumas boas iniciativas, excelentes iniciativas, em muitos casos, mas é indiscutível que tem muito para fazer ainda. Eu queria saber de você quais que devem ser as principais linhas de trabalho, onde estão, na sua visão, as maiores dificuldades. Boa tarde, Eduardo, bem-vindo. Boa tarde, Daniel, boa tarde, Anselmo, obrigado pela oportunidade. Bom, primeiro, parabenizar a Deloitte pelo estudo. Para nós, como um hub de conexão e troca de informações sobre descarbonização, é muito rico ter esse tipo de material para levar para a discussão, levar com as empresas. E já conectando aqui um pouco na fala do Anselmo, Daniel, acho que é brilhante a visão que ele traz em relação a essa quebra. Você tem um otimismo muito grande das empresas e dos executivos de que o crescimento é possível com o desenvolvimento econômico sustentável, mas você vai detalhando quem de fato está tomando ações e o cenário vai ficando um pouco menos otimista, né? Acho que esse é um ponto, entrando na sua pergunta, né? O que precisa ser feito? Um dos principais desafios é garantir que isso entre na pauta da liderança e que isso seja uma prioridade estratégica da empresa e não uma área subsidiária ou uma pauta secundária. Porque senão, infelizmente, a gente vai continuar vendo ano após ano um otimismo grande de que esse envolvimento pode ser feito ligado ao meio ambiente, mas a gente não vai ver isso acontecendo no mundo real,
porque as ações elas são complexas. Na área industrial exige um investimento, sim, e um planejamento que não vai envolver apenas a área de sustentabilidade, vai envolver a diretoria de operação, a área de engenharia, o CFO pensando como que vai ser o financiamento disso no longo prazo. Ainda são indústrias que trabalham com prazos de 20, 30 anos de retorno, né? Então esse é um dos principais desafios e ações talvez mais de curto prazo que a gente precisa tomar. Você colocar isso na pauta do CEO e garantir que isso está sendo tratado com, de fato, a prioridade estratégica necessária para a gente inverter esses percentuais de otimismo, mas quando chegar em quem está tomando ações também está em 80%, 70% das empresas. Tá? Isso é possível, tá? Antes de passar aqui de volta, a gente recebe aqui na AIA diversas empresas de diferentes portes e tem multinacionais, inclusive da área industrial, que esse tópico é discutido num squad com o CEO presente. O líder do tema é o CEO da empresa, isso faz toda a diferença. Muito bem. Agora, Anselmo, o ESG, ou ESG, é um tema que tem tudo a ver com o que a gente está conversando, falando aqui, que está aparecendo, como o Eduardo também citou aí, no topo das agendas dos executivos, até mesmo por conta das necessidades de mercado, necessidades regulatórias, relações com os consumidores que estão mais antenados a esse tipo de questão de sustentabilidade, todas as questões relacionadas. Quais são as melhores formas pelas quais as empresas podem medir os impactos diretos dessa agenda na sua organização e também comunicar isso de maneira clara, eficiente à cadeia de negócios, ao mercado e aos clientes também, principalmente? Essa é uma ótima pergunta. E eu acho que eu vou começar a responder, Daniel, como não fazer, né? Acho que como não fazer já é uma coisa grandiosa, que é principalmente evitar o chamado greenwashing, que é você fazer uma maquiagem, né, ou querer parecer o que você não é, ou inventar, né, novas formas criativas, né, no mau sentido nesse caso, de querer se colocar numa posição que a gente não tem. Então, eu acho que a primeira coisa é evitar a ansiedade de querer transparecer algo que você de fato ainda não é, ou que você está querendo inventar uma nova categoria que não existe. Então, tirando esse aspecto que a gente considera negativo, a gente também tem que fazer uma parada para reflexão, que eventualmente algumas boas iniciativas pode ser que não deem certo, e paciência, isso faz parte do jogo, faz parte do aprendizado, e a gente não pode parar. Isso não é greenwashing, isso é uma iniciativa que eventualmente não deu os resultados que a gente esperava. Então, a gente também tem que se dar, entre aspas, ao luxo de errar para aprender alguma coisa. Mas aí, falando sobre como fazer, principalmente quando a gente pega, por exemplo, as companhias abertas, hoje, a própria CVM já vem e coloca o jargão dela, que é pratique ou explique. Então, se você vai lá colocar suas metas, vai dizer como fazer, etc. e tal, então você vai ter um espaço, né, para o relatório aos investidores para explicar o que você vai fazer, e se você não estiver fazendo nada, você também vai usar o mesmo espaço para dizer que você não está fazendo nada. Então, para mim, o que importa aí é o seguinte: se você não fizer nada, eu vejo que os impactos, aí falando um pouco sobre os impactos, se você não fizer nada, os impactos provavelmente, com alto grau de certeza, serão catastróficos. Talvez não hoje, talvez não amanhã, mas no médio e longo prazo serão. Eu até tenho dito isso, tenho repetido, que assim como a gente já teve empresas que foram vítimas da tecnologia, a alta tecnologia, que de repente vem e muda todo o mercado dela da noite para o dia, o ESG pode ser que traga situações em que uma empresa se veja encurralada, ou seja, já se veja numa situação que ela não se preparou, não fez o dever de casa, e as outras concorrentes ou outros novos entrantes no mercado, não importa, chegam e ocupam esse lugar, e você aí já não tem os recursos para investir, não tem o tempo para investir, o mercado já virou as costas para você, então você pode vir a não existir, né, nesse médio e longo prazo. Eu espero que a minha profecia esteja errada, tá? Eu realmente gostaria de estar errado aí, mas é bom alertar. Agora, para medir os impactos, primeiro é preciso aprimorar a coleta de dados. Hoje, várias das empresas ainda não conseguem coletar os dados que são necessários para você fazer essa medição, então isso exige uma preparação interna para
que isso aconteça. E aí tem algumas coisas que eu não vou entrar no aspecto técnico, mas só para as pessoas entenderem o que é material, o que é crítico para a empresa, quais são os aspectos que eu preciso realmente me preocupar, que são aqueles que vão, de fato, fazer desculpe, a transformação. Então, essa materialidade é um ponto, né, é outro ponto bastante relevante, né, para entender, para mostrar aos stakeholders e até aos shareholders, né, o que a empresa busca e como ela está trilhando esse caminho, né? Essas métricas também, é importante que o mercado saiba que essas métricas estão no momento de evolução. Essas métricas ainda não estão muito bem caracterizadas, eu diria, mas estão nesse processo de que eu possa, lá na frente, mensurar a empresa A com a empresa B e fazer um benchmarking. Hoje, isso não é tão simples de fazer, às vezes eu diria que até não é possível de ser feito. Você não consegue comparar duas empresas e saber o quanto que cada uma está fazendo ou deixando de fazer. Com o avanço dessas métricas e com a maior padronização, a gente vai conseguir fazer isso. Eu não vou aqui falar sobre nenhum dos tipos de relatórios existentes, mas os padrões estão convergindo, né? Formato em que eu consiga fazer essas comparações. Então, você vê que a gente está numa curva de aprendizado bastante grande, mas é uma curva acelerada, né? Então, isso daí tudo, para mim, está fazendo com que as mudanças aconteçam. Agora, onde que, para mim, está o maior desafio do impacto em tudo isso que você falou? Hoje, na minha visão, daquilo que está na mão da empresa é a cadeia de fornecimento. A cadeia de fornecimento, principalmente em segmentos que você tem uma cadeia longa, que você tem fornecedores lá embaixo, lá em cima, enfim, não importa. Essas cadeias, elas são, assim, tem um desafio muito grande, porque você tem fornecedores de diversos tamanhos, formatos, enfim, e isso vai exigir um esforço muito grande de um lado e do outro, para que as pessoas, entre aspas, se conversem, né, cheguem a formatos adequados que façam com que toda a cadeia esteja preparada para atender esses novos conceitos aí. E isso realmente é uma transformação que não é tão simples assim, e eu acho que quem está na indústria talvez vai concordar comigo. Um outro lado que você perguntou, e o mercado, né? O mercado, principalmente clientes, eu vou falar de clientes, mercado, a gente pode pegar bancos, investimentos, acho que todo mundo está antenado com essa questão do ESG, mas quando a gente fala de clientes, aí tem uma outra questão. A gente fala, e eu acredito nisso, que as pessoas pagam um pouco a mais para ter um produto ESG, vamos dizer assim. O problema está, Daniel, quando você não consegue pagar por isso. Então, quando a gente vê, eu vou dar um exemplo aqui que acho que todo mundo vai entender. Quando o preço do álcool passa de 70% da gasolina, que é um preço mágico lá da minha época, que eu já tenho alguns anos, todo mundo vai e bota gasolina porque é mais econômico. E por que a pessoa faz isso? É porque ela quer destruir o meio ambiente? Não, porque, infelizmente, a desigualdade social ela fala mais alto nesse momento e as pessoas vão consumir mais gasolina, que é mais prejudicial do que o álcool, tá? Sem entrar em demanda, em oferta, nada disso, mas é uma questão também econômica que a gente precisa resolver aí, porque é um obstáculo para o país para a gente implantar essas medidas. Muito bem. E, Eduardo, nessa linha aí que o Anselmo comentou muito bem, eu gostaria também de ouvi-lo a respeito desses eventuais pontos de atenção que a gente tem entre o querer, o fazer, o comunicar, esses temas pertinentes à ESG. Como que você vê os negócios nesse momento, que apresenta uma virada nessas questões aí? Ótimo, Daniel. Eu acho que aqui a gente está num momento chave da economia global e, para o Brasil, um momento ainda mais importante, que é a transição entre o querer para o fazer, como você mesmo colocou. Eu lembro que quando eu estava na COP do ano passado, em Sharm el-Sheikh, o grande tema da COP que todos falavam é, pela primeira vez a gente está conversando aqui de forma mais geral, não só em fóruns menores, de ação. Não é mais um tema de discussão teórica, são ações. O número de empresas executivas que estavam presentes tinha aumentado muito, tanto do Brasil, mas do exterior como um todo.
E as empresas nesse segmento, nesse momento tão chave, o que a AIA defende, e tem números, bases, estudos, como os que a gente faz, como a Deloitte produziu, é que isso é uma oportunidade única. Quem aproveitar essa transição agora vai estar extremamente mais bem posicionado por uma transição que vai ser necessária de qualquer forma. Como um dos nossos conselheiros globais aqui diz, o Paul Polman, o custo de não agir ele já está maior do que o custo de agir hoje. E em 5 anos já tem o risco da gente atingir, infelizmente, 1,5 graus, que vai pressionar de uma forma transversal, tanto via política pública, quanto via demanda do consumidor, como a demanda que o próprio estudo da Deloitte já mapeou dos acionistas em relação à mudança verde, a transição das empresas. E esse custo vai ficando cada vez maior ao longo do tempo. Hoje ele é menor e hoje ele ainda gera uma oportunidade de negócio muito grande, e aí citando alguns números, né, para o Brasil em si, a gente vê uma oportunidade de geração de PIB adicional de mais de 120 bilhões de dólares por ano, né? Se você fizer as empresas abordarem esse potencial todo. Só que isso tem que acontecer rápido. Se não acontecer rápido, outros países vão acabar aproveitando essa oportunidade, outras empresas vão pegar essa oportunidade, e é por isso que tem a função, a existência da AIA, né, a nossa razão de ser, é acelerar essa descarbonização, mostrar essa oportunidade e ajudar as empresas a fazer, sair do querer e fazer de fato, mudando os números da pesquisa ali do Anselmo para subir dos 30 e pouco por cento para 70% quem está fazendo. Ou até mais, né? Quem sabe? Até mais, Muito com bem. certeza. Eduardo, até mais. Até mais. Muito bom. Eduardo, a gente fala de descarbonização de empresas, indústrias. Quando falamos disso, é falar também um pouco de questões que contemplam treinamentos, pesquisa de novos materiais, desenvolvimento, investimentos em novas linhas de produção, reformatações à adesão a normas, questões regulatórias, mapeamento de cadeia para a produção de relatórios, preciso, muitos outros pontos aí. Continuando contigo, nesse momento pós-pandemia, eu queria saber, há um desafio de buscar a sobrevivência, né? Talvez a preocupação número 1 aí de muitas empresas, muitos negócios, e a gente fala de influências, temos visto influências como a guerra. Esse ponto não acaba representando um peso a mais aí nessa balança? Como que a gente equilibra isso? E eu gostaria já também, depois que você já deixasse aí, depois dessa resposta, suas considerações finais, depois a gente volta para o Anselmo para comentar um pouco a respeito das questões a respeito de autoridades aqui no Brasil. Mas em relação a esses temas todos, desenvolvimento, investimentos, tudo, como é que você vê isso nesse monte de assuntos, no meio desse monte de coisas com as quais as empresas têm que se preocupar nesse momento, Eduardo? Ótima pergunta, Daniel. E a pandemia acho que foi um momento de transição para o mundo corporativo enorme, né? É evidente, a gente nem entendeu ainda todo o impacto que foi causado no modelo de trabalho híbrido, na mudança dos modelos de produção, até na transição de alguns modelos de negócio, né? Eu tive a oportunidade, eu estava numa cadeira do governo durante a pandemia, de acompanhar os setores econômicos e vi essa evolução. Setores que, como varejo, alimentação, estavam desesperados em relação ao que eles iam fazer e, por uma necessidade muito concreta, em questão de menos de 12 meses, estavam praticamente reinventados, setores inteiros, readaptados a uma realidade nova e agora prontos para lidar com ela. Eu acho que é muito importante, e isso foi um ponto muito discutido em Davos, aí andando um pouquinho para frente, mas ainda em outro fórum global, o CEO não perder, os grandes executivos, apesar da pressão de curto prazo, a necessidade de, eu não vou chamar nem de longo prazo, mas a necessidade de médio prazo que a sustentabilidade mostra. Porque é uma questão, acho que você disse muito bem, de sobrevivência. Tipo, faz parte dele manter a empresa viva, a essa revolução que a gente está passando literalmente, tal qual a gente passou lá atrás de mecanização, passamos pelo boom da internet, AI está vindo agora junto com sustentabilidade, então faz parte da sobrevivência da empresa, e até as de médio porte, não estamos falando só de multinacional, está fazendo essas mudanças hoje. Né? Então, acho que existe às vezes uma falsa dicotomia que não, preciso focar no curto prazo, agora, pós-pandemia, foi uma crise global. A própria pesquisa mostra isso, né? O Economic Outlook, a visão econômica é a principal prioridade, é natural, isso também foi recorrente nos outros fóruns mundiais, outras pesquisas, mas a segunda é clima. A segunda é clima
e você não pode trabalhar, você tem que trabalhar pelo menos com as 3 principais prioridades no seu dia a dia, né? Então, vai ser muito difícil, mesmo com as demandas de curto prazo, o executivo abrir mão de olhar essa pauta, porque senão ele vai estar abrindo mão do resultado não de 10, 20 anos, o resultado daqui a 5 anos, em relação a essas pautas. Então, o desafio e eu acho que esse é um ponto importante, você não precisa fazer sozinho. Eu acho que a beleza que vem de trabalhos como que a Deloitte produz, uma consultoria extremamente bem consolidada e que pode dar suporte, como que a AIA quer fazer de juntar todos os players interessados em discutir o assunto, é a gente acelerar essa mudança nas empresas de forma mais sistêmica. Evitar o trabalho individual que muitas precisam ter, não tem nem o corpo técnico e o investimento necessário, e fazer isso de maneira industrial, porque a gente está falando de um problema complexo e sistêmico, a gente não precisa resolver isso sozinho, né? Eu acho que esse é um pouco da minha visão de quando, para evitar a falsa dicotomia da agenda de curto prazo com a de longo prazo de sustentabilidade, ela é de curto prazo. E aí, já entrando nas minhas considerações finais, eu acho que essa é a mensagem principal que a gente queria passar. A AIA acredita muito na economia regenerativa, mas também no modelo colaborativo econômico, né? Nós podíamos ter resolvido trabalhar em frentes individuais, a gente escolheu trabalhar agregando as principais, acelerando indústrias inteiras para essa pauta. Então, acho que poder contar com suporte, troca e colocar que vários CEOs, vários líderes que a gente conversa estão abertos para essa discussão é importante para ajudar também quem tem que lidar literalmente com o dia a dia de cada empresa, os desafios pós-Covid. Perfeito. E, Anselmo, só para a gente concluir, eu queria trazer uma questão aqui. As organizações pretendem, aí, o Climate Check mostra isso de forma muito clara, acelerar esses esforços todos, só que os executivos também vêm contando com a ideia de terem incentivos governamentais, um olhar especial, por exemplo, de forma a assegurar menos riscos quanto a essa questão, subsídios, enfim, o que seja. E espero que as autoridades cumpram também o seu papel de colocar esses esforços carbono zero em prática, comprometendo-se, por exemplo, com redução de metas, etc. Queria que você fizesse uma análise breve a respeito desse ponto aqui no Brasil. O Eduardo citou aí o governo, isso realmente pode causar impactos nesse momento, na sua visão, e depois gostaria também que você deixasse suas considerações finais, uma mensagem aí para inspirar os líderes a olharem com mais atenção para esse tema da sustentabilidade. Anselmo. Obrigado, Daniel. Aí, pegando um ponto da fala do Eduardo, e até da minha, para a gente ligar os dois mundos, né? O Eduardo chama, e com muita razão, para essa urgência de começar a fazer agora, porque, gente, o relógio não volta, né? O planeta não vai esperar, o planeta continua a ser deteriorado ano a ano, e cada vez que isso é adiantado, né? O seu passivo fica ainda maior, então fica cada vez mais difícil de cuidar. E tem uma outra pesquisa que a gente não citou, mas eu vou citar aqui para mostrar o seguinte: o curto prazo nos atrapalha naquele sentido que eu falei, puxa, desigualdade, tem umas questões econômicas que estão no próprio World Economic Forum, né? A questão econômica hoje é uma questão relevante, mas a próxima é a do clima, e, na verdade, não dá para resolver uma sem a outra sem a uma. O fato da vida é o seguinte: a outra pesquisa que nós fizemos, ela mostra que se na América Latina, aí não é só o Brasil, desculpa, na América do Sul, se nós não fizermos o nosso trabalho de casa, se nós continuarmos na mesma toada, a perda será de apenas, vê se você consegue colocar na calculadora aí, 17 trilhões de dólares até 2070. É muito dinheiro. A gente não consegue, como país, como região, pagar essa conta. Nós nos tornaríamos, se a gente não aí você talvez condene o Brasil a uma pobreza que vai ser muito difícil de sair depois. Então, a gente tem uma oportunidade única, o Eduardo contou muito bem, uma oportunidade única de fazer a coisa certa. Então, para mim, a primeira coisa é que quando a gente fala em governo, a gente pensa no governo A, B ou C. Eu penso, na verdade, num plano de Estado, não um plano de governo, um plano maior, um plano do Brasil, um plano, enfim, da região, se for Mercosul, não importa, mas eu penso que essa é uma questão de Estado que deve transcender os governos. A gente deveria ter um arcabouço regulatório que trouxesse as regras e como elas devem acontecer nos anos subsequentes,
para que a gente pudesse caminhar numa trilha e ter a segurança jurídica de que isso vai acontecer, de que isso vai ser cumprido. Então, esse é um primeiro ponto. Tá? Agora, a gente até citou 62% dos executivos esperam algum incentivo governamental ou qualquer coisa que o valha, mas eu lembro o seguinte, na minha opinião, é lógico que isso deve acontecer, a comunidade de negócios deve fazer proposições ao governo, mas existem coisas que se a gente fizer, a gente destrava as companhias para poder investir nessas questões que a gente está discutindo. Então, por exemplo, está aí a discussão sobre o arcabouço fiscal. E há um consenso muito grande entre os vários clientes que eu atendo, que se o governo simplificasse a questão de tributos, já ia ajudar bastante. Ninguém está pedindo nesse momento uma redução, mas só de você simplificar, isso já ajuda muito. Eu estive numa indústria farmacêutica, Daniel, e eles vendem para o Brasil inteiro. O número de regras fiscais que eles têm parametrizados no sistema deles é cerca de 100 mil regras. Como é que alguém convive com isso? Como é que alguém dá manutenção nisso? Olha o esforço que você tem só para manter esse sistema de pé. Então, a simplificação disso já traria benefícios tremendos para nós. É lógico que aí também tem a questão econômica, né, a inflação, etc., e tal, que a gente precisa lidar, a taxa de juros, que isso emperra os investimentos, mas essas são questões que a gente tem que colocar na mesa. E, para mim, o principal aí seria o plano de Estado versus o plano de governo, para a gente ter uma trilha que a gente pudesse seguir aí em frente. Tá? Quando o Eduardo fala em mundo colaborativo, e aí eu já vou para as minhas considerações finais, eu vejo que quando a gente colabora, quando a gente se une, as ideias fluem melhor, as pessoas têm a força, né, coletiva é muito maior do que a força individual somada, então a gente tem um ganho de escala muito grande nisso. Eu acho que o AIA, nesse ponto, ele vem para trazer um hub de uma forma coletiva de pensamento que vai nos ajudar a trazer essas propostas que eu citei, eventualmente mostrar alguns caminhos. E se a gente não fizer isso, Daniel, a gente está condenado a pagar os 17 trilhões de dólares que eu não tenho essa grana, não sei se vocês têm, eu não tenho essa grana não, tá? Por outro lado, o Brasil tem um potencial enorme de pegar, vou chamar de carona na questão climática e se tornar uma grande potência mundial. A gente tem aqui florestas, a gente tem os recursos de água doce que nós temos são um dos melhores, quer dizer, a gente tem um agribusiness super forte, tem tudo para dar certo, é só a gente, de uma certa forma, querer. Tá? Muito bem. Não, eu também não tenho esse dinheiro, não, nem quero pagar, viu, Anselmo? O Eduardo acho que concorda comigo também. Muito bem, eu agradeço aqui demais a presença nessa tarde, nessa transmissão do Anselmo Bonservices, sócio-líder de Risk Advisory da Deloitte, e também do Eduardo Aranimbar, CEO da Aya Earth Partners. Lembrando a você que essa transmissão vai ficar disponível na íntegra para você assistir de novo em estadãobluestudioplay.com.br. Essa realização do Estadão Blue Studio, TV Estadão, também em parceria com a Deloitte. Muito obrigado a vocês dois, meus convidados. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Eu sou o Daniel Gonzalez. Um abraço a todos. Até a próxima. Tchau. Um abraço. Tchau. Abraço. Até mais.